para lá ao vivo? Carlos Cavalcante também amanheceu no local, vai aparecer aqui com a gente e tem todos os detalhes ao vivo, diretamente de onde acontece esse resgate dramático. Cavalcante, conta pra gente, narra o que você está vendo por aí, traz também as suas apurações atualizadas. Bom dia. Bom dia, Fabi. Exatamente, segundo as informações dos policiais de trânsito, o carro branco que causou todo esse acidente era dirigido por Pedro Henrique Correia da Silva, que é um protético capilar. Segundo as informações de uma das vítimas, o Lucas Almeida Pires, que estava acompanhado da esposa, o Pedro vinha em alta velocidade. Ele foi levado para uma delegacia de polícia aqui, se recusou aqui a fazer o teste do bafômetro. Lá na delegacia ele mostrou sinais notórios de embriaguez. Fala pastosa, sonolência e diz não se recordar de absolutamente nada. No veículo que está sendo retirado aqui, foi encontrado somente um corpo. O Corpo de Bombeiros continua por aqui, a Polícia Civil já acionada, o motorista foi levado para o IML e todas as circunstâncias desse acidente estão sendo investigadas. A delegada de polícia, que vai trocar o plantão, deve comparecer por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. O Cavalcante está exatamente no ponto onde, com dificuldade, o Corpo de Bombeiros se empenha nesse momento para conseguir içar esse carro. Existe a importância do içamento desse carro porque, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, não foi possível fazer nada com esse veículo ali, enquanto ainda estava no córrego. O fato é o seguinte, Carlos Cavalcante trouxe a informação de que quem provocou esse acidente não fez o teste do bafômetro. O carro branco, sim, mas o que caiu no córrego também é um carro branco. Em princípio, com uma pessoa dentro, a polícia já confirmou uma morte, não é? Beatriz Casadei também está ali colada no rio e atualiza a gente agora. Bia, com você. Infelizmente, né? A gente sempre tem esperança, né, Fabi? Mas depois de 3 horas de trabalho, ainda não se sabia se as vítimas estavam dentro do carro, mas infelizmente já se confirmou. Uma pessoa morta seria o motorista, ele estava dentro do carro e neste momento o trabalho continua. Os mergulhadores estão lá dentro, o carro está sendo içado, né, pelo guincho, ele está sendo içado aqui para a superfície, ele ficou totalmente submerso, ficou apenas com uma roda, ainda bem que ficou com essa roda para cima, que foi ela que deu a chance de ser esse carro localizado e ser içado aqui pelo Corpo de Bombeiros. Um trabalho muito complicado, mas que agora a gente está acompanhando e ele vai ser trazido aqui para cima. Com essa vítima, então vai ser possível ser identificada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Beatriz Casadei, acompanhando de perto o resgate dramático que acontece nesse momento diante do córrego Tamanduateí, região central de São Paulo. O nosso jornalismo empenhado nesse, que foi um resgate um tanto quanto difícil ali para o Corpo de Bombeiros, pelo seguinte: olha o tamanho do abismo entre a pista e o córrego lá embaixo. Então, quer dizer, foram precisos várias viaturas, muitos homens do Corpo de Bombeiro para tentar conseguir uma estratégia para retirar esse carro do córrego. O fato é que agora a polícia está investigando o que teria provocado esse acidente, já que, segundo informações já apuradas pelo nosso jornalismo, a pessoa que provocou esse acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Isso foi às 4h39 da manhã. A gente está acompanhando também informações sobre a vítima que estava nesse carro e que, infelizmente, não resistiu. O fato é que foram 3 carros, um dos veículos que tentou fazer essa conversão e acabou lançando esse carro branco para o rio, como a gente está te mostrando aí. Imagens das câmeras de segurança da CET que monitoram o trânsito por lá. E aí é o seguinte, gente, esse carro estava sendo dirigido, segundo informações do Corpo de Bombeiros, por um homem. Esse homem que, infelizmente, não resistiu e ainda está dentro desse carro. Esse é o momento do acidente, o momento em que ele foi lançado ali para o rio. Não teve tempo de fazer nenhum tipo de manobra, você percebe? Ali no canto da tela, o momento em que ele é lançado. Por quê? Um veículo que bateu num outro que acabou empurrando diretamente esse carro para o córrego. E a gente está acompanhando desde o momento do acidente até esse resgate, para tentar entender também como vai ser a dinâmica da retirada desse carro. Vamos continuar com os olhos lá, com o nosso helicóptero e nossa equipe, enquanto você acompanha agora mais destaques no Fala Brasil.
Agora são 8 horas e 51 minutos, 8h51 da manhã. A gente volta a falar sobre o gravíssimo acidente que deixou uma pessoa morta em São Paulo. Um resgate dramático, uma batida que terminou com o carro caído dentro de um córrego em São Paulo. A gente está acompanhando com o nosso helicóptero e também com a equipe da repórter Beatriz Casadei, que inclusive acompanha nesse momento uma coletiva dos bombeiros. Vamos ouvir juntos? Está do óbito no interior do veículo já, e agora as equipes estão trabalhando para a retirada desse veículo. Então ele já foi ancorado, ou seja, foi amarrado, e o próximo passo agora é subir esse veículo até a margem. Por que ainda não está sendo feito? Porque o corpo será retirado antes de içarmos o veículo. Então, neste momento, outras equipes, outros homens vão descer para retirar essa vítima dentro do veículo, colocá-la numa maca e subir separadamente do veículo. Então, serão 2 trabalhos agora: retirada desse corpo e a retirada do veículo. Já foi identificado o corpo? Não temos identificação ainda, só sabemos que é um homem, estava sozinho, não tem outras vítimas. A gente vai fazer uma outra checagem melhor a hora que nós retirarmos esse veículo, né? Verificar porta-malas, verificar debaixo dos bancos, para confirmar essa informação. Mas, a princípio, nós temos um homem no interior do veículo já em óbito, infelizmente. Você falou por parte do Corpo de Bombeiros inicialmente? Essa é a capitã do Corpo de Bombeiros, a Caroline. Então, ela está dizendo que a confirmação que existia apenas uma vítima, já foi descartada a possibilidade de outra vítima no acidente. A dinâmica do acidente ela vai ser totalmente esclarecida pela Polícia Civil. O que chegou para o Corpo de Bombeiros, relatos, né, que trouxeram para os policiais militares e para as equipes daqui, é que um terceiro veículo teria colidido em outros 2 e um desses veículos atingidos caiu no rio. Então, como foi a dinâmica exatamente, comprovadamente, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, vão trazer num laudo posterior. Agora a gente não consegue afirmar nada e nossa preocupação, de fato, é retirar o mais rápido possível esse motorista de lá de dentro, juntamente com o carro. Capitã, tem como saber se ele desacordou, se ele tentou sair ou se com o próprio acidente esse motorista já caiu desacordado? Nós não temos como confirmar essa informação. Como eu disse, a Polícia Civil vai trabalhar na investigação, ouvir as testemunhas envolvidas, né, os demais veículos envolvidos, para posteriormente trazer quais as condições dos motoristas e se estavam sozinhos, se estavam ou se dormiram, enfim, as condições gerais do acidente. Nós não conseguimos afirmar, as equipes estão lá embaixo ainda. Nossa preocupação é retirar essa vítima e depois colocar num relatório quais as condições que foram achadas no corpo, inclusive dentro do veículo, para passar para a perícia. Então, o próprio perito vai conversar com o bombeiro que acessou para verificar como é que estava a vítima, qual a posição do corpo dentro do veículo, se estava sem cinto. Então, nesse momento, eu não tenho essa informação para passar para você. Eu sei que isso seria mais para a Polícia Militar, mas chegou para você, chegou para o Corpo de Bombeiros sobre esse homem que teria, teoricamente, causado o acidente do veículo Abarth, que ele teria se negado a fazer o exame de alcoolemia. Isso procede? Chegou para vocês? Isso. Todas as pessoas envolvidas já estão sendo ouvidas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. A Polícia Militar já fez um boletim, está fazendo o registro dessa ocorrência aqui. Então, as testemunhas serão ouvidas e, caso alguém recuse fazer qualquer tipo de exame, serão tomadas as devidas providências legais na delegacia ou com a própria viatura. Então, nesse momento, eu reforço que nós estamos muito preocupados em tirar de forma técnica esse veículo de lá de dentro o mais rápido possível, para dar uma resposta para a família, inclusive, e posteriormente, de posterior, essa vítima ser identificada. Os familiares já vieram aqui, já procuraram, já estão sabendo, capitão? Nós ainda não temos essa informação. A Polícia Militar deve informar os familiares, identificar essa vítima e informar os familiares, né? E a gente, por isso, toma esse cuidado de não mostrar, de preservar a identidade da vítima, para não expor, para as pessoas não saberem pela televisão que um parente sofreu um acidente. Então, a gente tem esse cuidado, inclusive a gente agradece o apoio de vocês, né? Esse entendimento, porque é uma situação muito delicada e muito triste para todo mundo.
No seu entendimento, na sua experiência no Corpo de Bombeiros, você acredita que, por exemplo, um guarda-reio aqui teria evitado esse acidente? Seria importante, por exemplo, ter um escape de segurança nesse local? É muito precoce falar qualquer coisa, né? E as autoridades vão tomar as devidas providências e as autoridades também vão, em relatórios futuros, propor sugestões se for o caso. Então, não tem como o Corpo de Bombeiros afirmar. A gente prioriza, a gente tem esse cuidado de fazer um trabalho muito técnico, o mais rápido possível, de forma segura para todos que estão envolvidos, para as equipes, para que daqui não saia outro tipo de acidente. Então, nosso trabalho é tirar esse veículo de forma técnica dali de dentro do rio. Não, só para recapitular, foi um trabalho muito minucioso e delicado, né, para a segurança também do Corpo de Bombeiros. Como é que vocês conseguiram, né, fazer a retirada desse veículo? Porque foram horas de trabalho. Isso. As primeiras equipes que chegaram colocaram uma roupa de proteção nível A, que a gente chama, porque a gente tem um ambiente contaminado, que é o rio. As equipes desceram e localizaram o carro. Quando elas localizaram o carro, elas fizeram uma ancoragem, ou seja, uma amarração. Pegaram o cabo, passaram por baixo do eixo, né, no eixo do veículo, que é uma parte que não dá para soltar facilmente, então é uma parte segura. Então as equipes tiveram esse trabalho de verificar o que estava íntegro, fazer essa ancoragem e já clipar em um braço do caminhão, uma ancoragem firme. Feito esse ponto, tentamos subir um pouquinho esse veículo, içar um pouquinho esse veículo. A água acaba saindo, ele fica muito mais pesado porque ele está submerso. Então a água acaba saindo, ficando mais leve e aí sim uma segunda equipe verifica no interior quantas vítimas e acessar a vítima para dar o primeiro atendimento. E quando foi feito isso nesse momento, infelizmente foi atestado óbito. Então é um trabalho muito delicado, muito técnico e de fato cauteloso, como você disse, para que a gente não tenha um outro acidente, né? Soltar alguma parte do veículo, aquele veículo cair de volta para o rio. Então é um trabalho de fato muito técnico, mas foi feito de forma muito rápida e muito profissional pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Obrigada, capitã. Daí a entrevista com a capitã do Corpo de Bombeiros, a Caroline, ela acabou de dar os detalhes desse resgate, desse trabalho difícil do Corpo de Bombeiros, que vai continuar ainda, porque, como ela explicou, ainda eles querem fazer 2 tipos de trabalho. Então, tirar a vítima separadamente do veículo. Vão colocar a vítima em uma maca, trazer para a superfície e depois o carro aqui. Só então vai ter todo esse trabalho de investigação, identificação da vítima e depois a identificação da dinâmica desse acidente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.